Já pensou em tirar a sua ideia do papel e colocar na internet? Seja bem-vindo ao Estúdio A, um espaço completo para você criar o seu podcast sobre qualquer tema. Aqui você encontra sala de espera confortável, ambiente climatizado. Nosso estúdio tem uma infraestrutura top, áudio de qualidade, vídeo com câmeras em Full HD, iluminação diferenciada e um técnico especializado à sua disposição. Transmissão ao vivo para suas redes sociais com qualidade surpreendente. Quer dar vida ao seu projeto? Fale agora com a equipe do Estúdio A pelo WhatsApp 13 98110 2874. Estúdio A. Faça o seu podcast decolar. Olá, boa noite, tudo bem? Graça e paz. Eu sou seu irmão na fé, Jailson Leutz. Estamos aqui para mais um podcast Viva Fé, diretamente do Estúdio A, da Tríade Rádio Web. Hoje eu vou receber dois irmãos para dar um testemunho, e eu não quero dar muito spoiler, eu quero que eles falem à vontade e contem aí com riqueza de detalhes o testemunho deles. Viva a fé e deixe que a fé viva dentro de você. Pois como dizem as Sagradas Escrituras, o justo viverá pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Eu recebo hoje aqui no podcast Viva a Fé o irmão Elber e a irmã Carla, para darem o testemunho deles. Irmão Elber e irmã Carla, sejam bem-vindos. Obrigada. Agradeço por vocês terem aceitado o convite. Nós que agradecemos. E já faço até um agradecimento à irmã Fátima por ter indicado esse casal aí, que tem um testemunho lindíssimo para dar. E como eu já falei no começo, eu não vou dar spoiler, então eu quero que eles comecem aí contando desde o início aí, com os detalhes, o testemunho deles. Fiquem à vontade, irmãos. Agradeço a oportunidade, né? Que é um canal onde vai poder levar conforto para muitos casais. Amém. Né? Eu acho que o intuito da gente participar e contar nosso testemunho é para isso, para ajudar, né, outros casais que estão passando por isso, mulheres que às vezes estão na depressão, homens também, né, e compartilhar, né, com todos que estão nos assistindo o nosso testemunho. Glória a Deus. Eu tenho certeza que vai edificar muitas vidas, muitos casais, assim como edifica todos os dias a nossa casa, né, e a gente olha os nossos filhos e a gente vê a mão poderosa do Senhor e o milagre que Ele realiza nos dias de hoje. Glória a Deus. É uma história que coloca um debate, né, entre ciência e fé, né? Existe esse debate, né? É como se fosse uma guerra, mas na verdade não é, né? Na verdade, o nosso Deus é o Deus da ciência, né? A ciência só existe porque Ele existe. Verdade. Porque Ele criou, porque Ele fez, né? Então, acho que por muito tempo, até mesmo nós, né, ficamos assim, mas será que Deus faz isso? Era uma pergunta que sempre Continue, na nossa cabeça. E algo mais, vocês vão saber a resposta. E nós temos 2 filhos, né? Daniel e a Melinda. Os 2 são frutos do milagre. A diferença deles é de 10 anos. E fomos casados. 14 anos de casado. O Daniel é o mais velho. É o mais velho. E a Melinda é a mais nova. É a mais O nova. Daniel tem quantos anos? Tem 10 10. e a Melinda tem 7 meses. 7 meses. Um bebezinho, né? Logo o Daniel vai fazer 11, então dá isso. E a gente se casou super jovens, né? Conhecemos na igreja mesmo, casamos. E aí, só que antes disso, desde a minha adolescência, eu já sentia que eu teria dificuldade para ter filhos. Porque a minha avó e o meu avô, por parte de pais, eles são primos. Então, a minha avó teve várias gestações que ela perdeu e ela teve filha com deficiência visual, retardo mental. Então, isso sempre me assombrou. E até porque eu tenho uma tia também, que é filha dela, que não conseguia engravidar. E quando ela foi procurar, já era tarde para ela.
né? Então, desde a adolescência, eu sentia isso no meu coração, mas eu não verbalizava. Eu nasci no meio cristão, né? Os meus pais são. Então, a gente costuma falar que a gente nasceu em berço cristão, né? Mas eu nasci... e os meus pais nos criaram com cultos dentro de casa, né? Círculos de oração. Então, eu já convivia, entendeu? No meu dia a dia, nas igrejas, em lugares que meus pais me levavam, milagres. Então, eu via, sim, cego voltar a enxergar, mudo voltar a falar, né? Essa época dos seus pais? Eu era criança, adolescente. E vocês sempre foram no Guarujá? Sempre fomos no Guarujá. Então, assim, as igrejas que meus pais congregou, né? E a minha mãe ia em círculos de oração e nos levava quando criança. Então, era uma coisa que eu já via, já presenciava, né? E aí, quando nós se casamos... Tinha um mês só de casada, minha tia me ligou, ela é de São Paulo e ela tem uma casa aqui. E ela disse assim, filha, vem aqui ver a tia tá aqui no Guarujá. E aí eu peguei e fui na casa dela. Ele estava trabalhando, ele não foi. Eu só tinha um mês de casada. E aí uma irmã chegou, ela saiu do banheiro, ela estava com vários irmãos da igreja dela, né, na casa dela, lá de São Paulo. E aí essa irmã, ela saiu do banheiro e a minha tia falou, olha, quero te apresentar a minha sobrinha. E ela parou a minha tia e disse assim, olha, Tina, deixa eu falar o que Deus me apresentou sobre ela. Deus me falou ali no banheiro que iria entrar uma moça, branquinha do cabelo preto. E Deus disse assim para mim, você vai ter 2 filhos, só que os 2 filhos virão para confundir a medicina. Eu não posso te falar se vai ser menino ou menina, se é que você quer saber e já iria me perguntar isso, se são gêmeos ou não, né? Mas eu vejo você nos braços com 2 crianças, mas os 2 vão vir para confundir a medicina. Isso foi no mês de dezembro de 2011, eu tinha um mês de casada. Aí eu cheguei em casa, eu contei para minha mãe, e a minha mãe falou assim, nossa filha, agora eu fiquei preocupada. Né? Será que virão crianças com algum tipo de ser especial ou algo do tipo, alguma doença rara, né? Eu falei, não, mãe. Falei, vamos, né? Só que aquilo ficou no meu coração. E eu só tinha um mês de casada. E eu já tinha aquilo da adolescência também no meu coração. Porque eu dizia sempre para minha mãe que eu queria ser do lar. Eu não queria ter profissão, eu queria ser do lar. E eu queria ter 6 filhos. Eu sempre gostei muito de criança. Então, eu falava que o meu chamado era ser mãe. E aí, quando ela me deu isso daí, eu compartilhei com ele, anotei no meu caderninho, né? Porque eu sempre aprendi com os meus pais a anotar no caderno aquilo que você recebe, para não cair no esquecimento, sim, com a data, né? Então, eu tenho anotado isso no nosso caderno. Essa revelação de Deus, né? Através dessa vida dessa irmã. E aí... passaram-se algum tempo, né? Acho que passou um ano e alguma coisinha. Eu cheguei... 10 anos. Não, um ano e alguma coisa. 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio, mais ou menos. Aí eu falei pra ele que eu queria ter filho. E tava muito cedo, ele tava na faculdade, a gente tava recém-casado, e eu falei pra ele, eu sinto que eu vou ter dificuldade, Elber. E ele falou, não, que isso, tu tem que já destravar isso em você, na sua mente, né? Eu falei, não, mas eu quero. Ele falou, tudo bem. E aí eu fui na ginecologista, né? Ela me passou uma guia de exame, né, para investigar algumas coisas e tal. Até isso é muito importante, né? As mulheres, antes de pensar em ter filho, não é simplesmente tirar o anticoncepcional, né? Mas sim fazer os exames para ver como é que está a vitamina do corpo, né? Para poder gerar uma criança saudável, sim, né? Então a gente vê que sempre é comum mulheres abortarem, né, naturalmente o primeiro filho, né? Porque foi feito ali, só apenas retirou, mas não viu as vitaminas do corpo, já que formar uma criança, né, suga todas as vitaminas do nosso corpo. É um processo para o corpo dificílimo, né? Dificílimo, né? O certo é fazer do pré-natal, sim, né? Isso mesmo. Antes de você conceber a criança, sim, fazer um exame completo, um sim, exame de rotina, não só o de rotina, mas um check-up completo, para ver se seu corpo está em ordem, né? É, muito importante. Até porque a gente pode ter alguma deficiência de vitamina, sim, né? E até mesmo algo que possa, por exemplo, um útero, né, virado ao contrário. Tem uma prima que tem um milagre na casa dela, que ela tem, entendeu? E foi uma gestação super tranquila, mas o útero dela é virado ao contrário e ela só descobriu depois que ela estava grávida. Então,
teve aquele cuidado, sabe? Aquela preocupação do parto, de perder a criança e tal, né? Mas deu tudo certo também. Então, é muito importante isso, né? Antes de pensar em engravidar. E aí, ela passou tanto para mim, quanto passou exames para ele, né? E nós tivemos. E aí, quando eu levei para ela o resultado, ela falou assim, olha, Carla, sinto muito, mas os teus exames hipotiroidismo, adenominose no útero, né? E outros fatores, né? Você tá acima do peso. O do seu marido tá tudo ok. Ele tá perfeito. Mas para você vai ser muito difícil de você engravidar. Até porque eu fiz o exame na época que verificava se eu ovulava, né, durante um mês, né? A mulher nasce com X óvulos quando ela nasce, e aí esses óvulos vão se diminuindo cada vez que vem a menstruação. E aí ela fez o exame de contagem e eu estava no 0, entendeu? Ou eu não produzo o hormônio da progesterona. O meu corpo não produz, né? E aí ela falou assim, só por isso é difícil. Dificilmente como você não ovula, como é que vai ter uma gestação natural, né? Você não tem óvulos. E aí o meu mundo acabou ali, né? Parece que eu falei pra ele, né? Deus me falou, Deus me avisou. Só que, tipo assim, se Deus falou, se Deus avisou, descansa, né? Mas a gente é ser humano, a gente não descansa, né? A gente tá ali na base da carne, né? Mas Deus tinha falado lá atrás. E até mesmo da minha adolescência, aquilo já consumia o meu coração e a minha mente. Não sei, né? Talvez por conta da família, por conta, né, da nossa situação ali. E aí, ela falou, vou indicar vocês diretamente para um médico de fertilização. Nesse momento, irmã, que você recebeu essa notícia que você não tinha óvulo, então praticamente você não ia conseguir gerar uma criança. Como é que foi o seu relacionamento com a fé, o seu relacionamento com Deus? Porque muitas das vezes a gente pensa que quando recebe uma notícia dessa, a pessoa pensa, né? Poxa, mas Deus não olha para mim? Será que eu não vou ser abençoada nesse sentido? Como é que foi a sua relação com a fé e com Deus nesse momento? Então, eu tinha certeza que Deus poderia fazer. Isso era muito nítido, sabe? E dentro de mim, né? Só que nós somos seres humanos, então a gente sofre. Porque a gente quer tudo pra já, a gente quer no nosso tempo, né? E o nosso relógio não é o relógio de Deus, Verdade. né? E a gente sabe que todo o processo, todo o caminhar, Deus está lapidando a gente, né? Ele está nos forjando, Ele está nos ensinando, né? Nenhuma prova, nenhum trabalhar de Deus é à toa na nossa vida. Tem um aprendizado nisso, né? Tem para ajudar muitas outras pessoas, né? Sem dúvida. Hoje eu vejo o meu testemunho com o meu esposo. Quantos casais a gente já conseguiu ajudar? Né? Uma palavra de conforto, ajudar no relacionamento do casal, fazer com que a mulher entenda que não adianta ela vender casa, carro, torrar todo o dinheiro para tentar ter filhos, que isso não vai, o filho não vai vir para somar, mas vai vir até para separar, né? Não a criança em si, né? Mas a situação que levou a isso, né? Porque nesse meio a gente sabe, né? A gente tem amigos próximos, assim, que venderam, né, casa, carro, venderam tudo, moram hoje de aluguel e tentaram e não conseguiram, né? E o relacionamento tão abalado. Sim. Então, nosso aprendizado nesse testemunho também é isso, né? É um processo difícil, bem doloroso, e o marido tem que ser, né, o homem, né, no caso, ele tem que saber administrar as emoções, né, porque é ruim, né? Dói também, mas a gente tem que criar aquela casca do forte, né? É verdade. Para poder dar o suporte para a esposa, né? Até porque uma notícia dessa mexe com a rotina do dia. Sim. Vai mexer com o seu trabalho, com as suas amizades, com o seu tratamento dentro de casa com a esposa. A esposa fica debilitada por receber uma notícia dessa. E é uma coisa que eu imagino que não saia da cabeça, porque você receber uma notícia sabendo que você não ovula, que você não conseguiria, na verdade, engravidar, mexe para sempre com a vida da pessoa, né? Todo mês é lembrado, né? Que todo mês tem uma menstruação. Exatamente. É um ciclo que não... E a mulher é muito mais sensível, né? Sim, Claro, sem dúvida. Né?
O homem, ele sonha em ser pai a partir do momento que ele tem uma esposa ali, para fazer ele sonhar, né? Porque dificilmente, hoje, tu pode perguntar pro meu filho se ele quer ter filho, ele fala que não. Pode perguntar para primos nossos com 15, 16 anos, vai falar que não, menino, mas a menina já não, porque já brinca com a boneca, né? Já brinca de casinha. Então a mulher já nasce já crescendo nesse ambiente que quer ser mãe. O homem já é mais tranquilo. Só que a partir do momento também que a gente fomos até um médico de fertilização, que essa ginecologista indicou pra gente, ela olhou nossos exames e falou assim: pelos exames aqui realmente precisa de uma inseminação, que é a diferença entre fertilização e inseminação, né? Fertilização, o óvulo e o espermatozoide, eles fecunda, né, numa gaveta que chama proveta, né? Numa proveta, e aí fica ali crescendo durante 5 dias. Na inseminação, não. É retirado o esperma, né? E já coloca ali no mesmo dia no útero da mulher, né? Então, a mulher é menos invasivo, né? É todo um processo, assim, mais rápido, né? Um pouco mais... menos doloroso, vamos nos dizer assim. Menos medicações também. Então, receber isso realmente, né? Como o irmão perguntou, como é que ficou a tua fé, né? Eu tinha certeza, porque realmente eu vim, né, com os meus pais me ensinando dia após dia, vendo o milagre em outras pessoas. Mas somos humanos, então eu chorei, eu sofri, eu fiquei em altos e baixos na minha vida, no nosso relacionamento, né? Porque a gente sempre quer pra já, a gente não sabe esperar, né? Então, se eu sou do ano 90, eu fico imaginando a geração do meu filho, né? Que é mais ainda acelerado, né? Então, eu estava tentando administrar isso na nossa vida, né? E aí ela passou mais alguns exames, essa médica, né? Daqui de Santos, ela. E aí, quando ela pegou os exames do Elber, ela falou assim, olha, eles são muito frios, né? Principalmente os médicos, né? Que são de reprodução humana, né? Para dar notícia, eles entregam assim para você na cara, entendeu? Nós já imaginávamos, né, Carla, que você teria certas dificuldades e que seria, mas poderia ser até uma inseminação, algo mais simples. Mas agora vocês foram, sabe, 1 em 1 milhão na loteria? Vocês foram na infertilidade. Porque até naquela época, 14 anos atrás, era muito difícil, irmão, 2 casais inférteis se encontrarem. Hoje é muito normal. A gente participa de muitos grupos, né, de pessoas que estão em processo de fertilização e a gente vê que isso é super normal. Mas naquela época ela disse pra gente que nós fomos contemplados com a infertilidade, porque aí descobriu que os espermatozoides do Elber não tinham cauda, coloração e movimentação. Então, se o esperma precisa durar, né, sobreviver para chegar a fecundar de uma forma natural no óvulo 3 dias, o do meu esposo morria em 12 horas. Então, não adianta ter bilhões de espermatozoide se eles não sobrevivem. É até algo que, no começo, né, quando eu fiquei em Brasília, ela estava com a ginecologista, ela falou, você procura um urologista e tal, aí eu fui. Normal, isso também, existe uma barreira, né, do homem para pôr o médico, com isso também, né, não só isso, né, mas... E aí ele me passou o espermograma e tal, e aí ela pegou e olhou aquele exame e falou, não, isso aqui só mostra que você tá funcionando, mas qual é a qualidade ninguém sabe. Vou fazer um que eu vou pedir agora. Foi esse, né? Que é mais detalhado, que mostra o aspecto, né, do esperma. Então, a cauda, coloração, movimento, sabe? Quantos são ágil, quantos são lentos. Então, isso tudo vem detalhado em porcentagem, né? E aí ela viu que as chances eram terríveis. E aí ela falou, olha, eu vou encaminhar vocês para fertilização in vitro, não adianta nem tentar a inseminação, né? Que é algo um pouco mais simples, né? Porque vai ser dinheiro jogado fora. Ela falou assim. E aí, em resumo, assim, ela quis dizer, você é infértil, você também... Não tem chance. Não tem chance. Aí ela passou por uma parte da medicina mais avançada. Isso.
Que no caso é o consultório dela, né? Ela e o esposo trabalham nisso, Aham. né? Eles são médicos de reprodução humana. Hoje isso a gente escuta, né, com mais frequência, né? Mas há 14 anos atrás era algo muito... Só tem essa clínica, acho que em Santos até hoje. Eu acho que é uma ou duas que tem. Até hoje em Santos só tem, entendeu? Essa clínica, né, que faz esse tipo de trabalho. Bom, aí eu recebi aquela notícia, chorei muito, né? Aí ela também falou na época, né? Acho que eram uns 40 mil reais, mais ou menos. É um valor muito... 14 anos atrás. Poxa, era dinheiro, muito Dinheiro, né? Mas naquela época era muito muito mais. dinheiro. Sim, E aí a clínica deixa também, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, que acho que é muito importante informação, né? O governo, eles dão ajuda, né? Se você tá dentro dos até 42 anos, né? E tentou ter filho, então tem um abatimento aí dependendo da sua receita, né? Então é bom procurar clínicas que são parceiras com isso, porque tem um desconto bom, né? Tem um projeto. E aí ela passou, só que ela falou assim, olha, até para vocês tentarem a fertilização, que a gente sabe que é uma chance para esse valor todo, né? Para tentar melhorar, o Elber tem que fazer a cirurgia, porque aí descobriu que o Elber tinha, além disso, ele tinha a varicocele, né? Que são veias que envolvem o testículo do homem e aumenta a temperatura, né? Então, isso não é bom para os espermatozoides. E ela falou assim, eu indico ele fazer a cirurgia primeiro para vocês depois tentarem, porque também se eu for fazer do jeito que o Elber também está, vocês vão jogar esse dinheiro fora. Foi assim, sabe? Aí eu falei assim, tá ok. Aí ele falou assim, não, vamos procurar já agora, vamos começar esse processo, porque depois a gente começou a pesquisar, a entender ali um pouco mais, pegamos amizade mais ali com pessoas da própria clínica, né? Porque não tinha esse negócio de rede social tão, né? Sim. No existia grupo, essas coisas. Tinha na época, acho que Orkut? Comecinho de Facebook. Acho que começo de Facebook, algo do tipo, mas não tinha grupos de fertilização. Hoje em dia tem vários, né? E aí pegamos contato de pessoas ali mesmo da clínica para trocar experiência. E vimos que pessoas já tinham feito 3 tentativas, 5 tentativas, né? Falei, Elber, então a gente tem que começar agora, que somos jovens, Sim. né? Temos que tentar. E aí fui atrás de um médico para ele, que foi o Dr. Daniel, que fez a cirurgia dele de varicocele. E aí ele falou que antes da cirurgia, né, são 5 dias de abstinência sexual, né, e após a cirurgia a mesma coisa. Consegui reunir tudo, ele fez os exames pré-operatório. O Elber, um dia antes da cirurgia, sofreu um acidente no trabalho, uma faísca de... Caiu só da cáustica. Gota. Uma gota. E por pouco ele não ficava cego. Nossa. Menos de 1 milímetro não fez cego. Cego, e aí ele colocou aquele tampão, e eu falei, e agora? A gente cancela, né? E a gente, cristão, a gente sempre procura os sinais, né? E aí eu vi aquilo, eu falei, não, Deus está querendo dizer para você não ir para cirurgia. E vai para cirurgia, não vai para cirurgia. E eu acho que Deus, hoje, depois de 14 anos, eu acho que Deus não queria que ele fosse para cirurgia. Mas mesmo assim ele foi, né? Acho que aquela situação ali, talvez não era para levar ele para cirurgia. Fomos, ele entrou no quarto para poder se preparar para a cirurgia dele por volta de umas 5 horas da manhã. E o quarto era enfermaria, então tinha mais uma pessoa, um senhor de idade deitado numa cama, dormindo, uma televisão ligada e um outro senhor ao lado dele sentado lendo um livro. E aí nós entramos no quarto para aguardar o médico chamar para a cirurgia. E aí cumprimentamos, e aí esse senhor foi até a cama do Elber, a poltrona onde eu estava sentada, se levantou e disse assim, olha, posso entregar algo para vocês de Deus? Por isso que eu falo, que eu acho que Deus já estava falando antes dele ir para a cirurgia. Mas deixamos a carne falar em vez do espírito, entendeu? Que aí a gente abafa a voz do Senhor, né? Então, e aí ele se levantou, e aí ele foi até lá, eu falei, sim, pode. Aí eu levantei da poltrona, né, e esse pastor, ele é pastor lá de São Paulo,
Falou assim, eu sou pastor de uma igreja lá em São Paulo e eu vim aqui para se despedir do meu pai, né? E eu estava ali lendo o livro, vocês estão aqui quietinho, né? A gente estava em silêncio justamente por conta do senhor que estava dormindo. Então ele estava deitado na cama, eu estava na poltrona, a gente não se falou. E até esse pastor, ele não tinha nem como ele saber qual era a cirurgia do meu esposo, porque meu esposo estava com um tampão no olho. Ele foi para a sala de cirurgia com um tampão no olho, né? E aí ele falou que tinha algo de Deus para entregar pra gente. E falou assim, eu não sei se vocês irão receber isso bem, né? Mas Deus manda dizer para vocês que virá nessa ordem: o filho e a casa própria. Espera e descansa no Senhor. Vai vir dessa forma para vocês. E nessa época vocês não tinham casa? Não, nós não tínhamos de aluguel. casa. Não, a gente morava nos fundos da casa da mãe dele. Ela tem um meia água ali, sabe? De 2, 3 cômodos. E é ali que a gente morava. E aí a gente olhou um pra cara do outro e eu decidi não falar. Porque eu tenho muito disso. Eu recebo a profecia, mas eu não conto a minha história pra pessoa, entendeu? Eu espero acontecer pra procurar ela e falar, né, da minha história. E aí eu falei, tá bom, muito obrigada, pastora, eu recebo sim, né, essa mensagem do irmão e tal. Aí ele falou, olha, eu vou te dar meu e-mail. Naquela época era e-mail. Eu vou te dar o meu e-mail. E aí, quando acontecer, me manda uma mensagem. E aí eu mando para vocês o endereço da igreja, né? E tá bom, obrigada, pastor. Elber foi para cirurgia. E aí voltamos para casa no mesmo dia, que é uma cirurgia super simples, né? Ele fez repouso de uns 5 dias. Eu falei para ele, nossa, minha menstruação de novo tá atrasada. E é super normal, né? Porque eu tenho problemas hormonais. Tive desde o dia dos meus 12, 13 anos que eu menstruei. Eu tenho problema, fluxo muito intenso, né? E todos os médicos diziam que era normal. Hoje eu digo, né? Se você tem uma filha que menstrua, né? E é um fluxo muito intenso, não é normal. Procure um médico de reprodução humana para detectar quais são os problemas hormonais e fazer a reposição hormonal. Porque os médicos ginecologistas, todos, minha mãe me levou naquela época que eu procurei depois de adulta, dizia que era normal. Que eu tinha sido premiada. E tem a mulher que tem fluxo comum, sente aquela cólicazinha, e tem as outras que sentem dores horrorosas, fica prostrada na cama, como era meu caso, em um fluxo mínimo. Então fica também uma alerta, né? Se tu tem uma filha, ou se você passa por isso, onde todos os meses tem que tomar muitos remédios, o fluxo é muito intenso, procura um médico de reprodução humana para tratar, para ver qual é o problema. Então, eu sabia qual era o problema, só que depois que eu fui no médico de produção, que eu descobri qual era o problema. Era adenominose no útero, era não produção da progesterona e falta das vitaminas B. Todas as vitaminas B do meu corpo, elas vão embora em toda a menstruação. E isso faz com que aumenta o meu fluxo. Então, eu tinha que fazer reposição de todas as vitaminas B todos os meses, tomar contínuo, né? Pra sempre. E aí, ele fez a cirurgia, fomos pra casa e aí comentei com ele. Ele falou, faz o teste. Como tu vai fazer o teste? Tu acabou de chegar de uma, né? Sim. De uma gravidez, de uma cirurgia, já se preparando pra uma... Tu não tem nem cabeça pra isso. Tu já deu que ali era o teu fim e o teu recomeço seria numa fertilização. A tua história foi escrita dessa forma. Então, eu não fiz o teste de gravidez. E aí, ele foi trabalhar, voltou da farmácia... Aí o médico falou, né, com 5 dias, ele falou, vai dar uma andada, ver se dói, né? Sim, com 5 dias ele falou isso. Eu fui andar, né, com o olho rodou, e fui até a farmácia e comprei um teste. E falei, faz quando você sentir no coração. Tá aí já, né? E aí deixou ali na mesa, e passou 1 dia, 2 dias, e eu nem aí querendo fazer teste nenhum. E aí eu contei pra minha irmã e a minha irmã falou, você pega esse teste e faz. Falei, meu Deus, quando é que essa criança foi concebida se eu engravidei? Porque antes da cirurgia não podemos ter relação. Depois da cirurgia não tivemos. Então eu falei falei pra minha irmã, não é. É normal pra mim isso. E aí ela falou, faz. Aí peguei o teste, fez e deu um lindo positivo. E é o nosso filho, Daniel. Glória a Deus. Então, a gente não usamos nem a cirurgia dele. Passou pelo processo, já estava grávida. Daí ela
Eu fui trabalhar, né? Nesse dia eu já tinha acabado minha licença, meu atestado, eu fui trabalhar e eu tava ainda na época fazendo faculdade, eu já tinha uns dias sem aparecer, eu falei, eu vou na faculdade, né? Porque não tinha WhatsApp pra tirar foto, mandar, não tinha nada disso, né? Falei, vou lá pegar o caderno de alguém pra copiar as coisas que eu perdi, né? E aí... E na época ela tinha uma loja, né, de decoração de festa e tal. E eu ligava pra ela no celular, ela não me respondia. Eu ligava na loja e não atendia. Eu falei, meu Deus, cadê essa mulher? O que aconteceu? Eu tava em choque, né? Imagino, porque fiquei- você sair do zero. Ele tinha acabado de fazer uma cirurgia. Exatamente. Né? Não tivemos relação sexual uns 10 dias antes da cirurgia, porque eu estava na correria de papelada, autorizar exame, autorizar para ele fazer, correndo atrás de médico para poder fazer a cirurgia dele. Então a gente não estava nem preocupado nisso, gente. O nosso foco estava em fazer o processo com as nossas mãos, né? E Deus ali, ele deu 2 recados, né? A gente viu que o acidente que aconteceu no trabalho e depois entrar no quarto e o pastor vir entregar. Ali já era peraí, Deus está dando já alerta, ele vai fazer. Sem dúvida. Né? Não adianta você ir à frente, né? E Deus fez da forma dele. E quando nós contamos para médica, né? A gente voltou nela, né? Que nós voltamos nela e para poder cancelar, né, todo o processo, eu falei, doutora, eu estou grávida. E ela falou, impossível. Falei, não, doutora, eu estou grávida e eu trouxe para você. Ela, fez talvez exame beta, né? eu entreguei o exame para ela. Aí ela falou assim, talvez seja por conta dos remédios de hormônio que eu estava tomando, né? Vocês não acharam que era um falso positivo, alguma coisa do tipo? Não, nesse não, né? Na primeira vez do nosso filho de 10 anos, não. Né? Ela simplesmente ficou ali desacreditada. Então, aquela médica que era ateu... Ela foi bem grossa, assim, não, né? No jeito de falar, né? O que eu tô querendo dizer esses assim. médicos costumam que são bem ser mais frios, né? frios. Sim. Aí, tanto que ela falou assim, quando ela viu o exame, né, e viu que realmente era uma gravidez, ela falou assim, tem coisas que a ciência não explica. Aí eu disse pra ela, doutora, quando a ciência não explica, tem nome, é Deus. E ela foi bem grossa, que eu digo que ela falou assim, chama do que você quiser, eu não acredito nisso mesmo. Infelizmente, muitos são assim, né? Muitos. E nessa área de reprodução humana, eles se sentem o próprio Deus. Né? A gente vê muitos relatos, né? Sim. De muitos amigos próximos e amigos virtuais de internet que nos procura, né? Porque eu disponibilizei meu WhatsApp nas redes sociais justamente para essas pessoas nos procurar. Então, a gente tem muita gente dentro e fora do país que a gente acompanha e ora, né? Até meu filho evangélicos, não evangélicos. Até meu filho Daniel, ele fala, né? Mamãe, tu tem que fitar toda noite todos os problemas de todo mundo. Eu falo, tem que fitar, filho. Eu me comprometi, né? Eu acredito que tudo que nós passamos não foi em vão, né? E que da gente transborde mais de Deus, né? Transborde mais dele. Sem dúvida, sem dúvida. A história de vocês é um testemunho poderoso para qualquer um que está assistindo aí, para quem não consegue engravidar também, para homens que têm problemas, ou outras áreas. Ou outras áreas também, pessoas que têm outros problemas com relacionamento e que muitas das vezes, quando tem um problema, desconfiam que Deus os abandonou ou que Deus esqueceu da gente. Mas foi o que justamente a irmã falou. O tempo de Deus é totalmente diferente. Totalmente. E às vezes Deus te coloca na prova para ver se você realmente é um obreiro aprovado. Sim, é verdade. Né? Então isso acontece muito. E nós homens, né, a gente é muito, assim, eu sempre falo, né, que se o médico falar assim, olha, a gente vai ter que amputar o braço, a gente fala, beleza. Diferente dele falar assim, cara, você não consegue reproduzir, é algo que, tipo assim, parece que a essência do homem se acaba, né? Mexe com a masculinidade. Isso. Mexe com a masculinidade. Então, é a hora que a mente, né, fica... O que ela passava, né, que eu apoiava e tal ali do lado, eu passei a
senti a dor dela, vamos dizer assim, né? Porque começou a ser comigo, né? Na minha cabeça, né? Na minha consciência, eu, caramba, e tá, poxa, mas e aí você fica com aquilo, né? Aí, mais uma vez, a gente crê em Deus, a gente sabe do poder de Deus, mas é onde, né? Carne e espírito lutando Verdade. a todo momento, porque sua mente fica, né? Será que vai mesmo? Será que faz? Será que é? Então por que você passa por isso? Será que Deus existe mesmo? Então, a gente falar assim que isso não, é porque a gente crê e tal, falar que não acontece seria uma grande mentira da nossa parte, né? Não existe super crente, né? Existe homens e mulheres que se dispõem, né, para Deus e acredita em Deus e sabe, porque está na palavra, que carne e espírito guerreiam sem parar, né? Então vai ter dias que você tá para baixo e aí o outro, né, levanta, e vai ter dia que você vai estar bem para cima e vai ajudar alguém. Verdade. E em todo momento você vem, né, esses pensamentos e você vai falar, não, tá repreendido em nome de Jesus, porque o meu Deus, eu sei que ele faz mais do que isso. Então isso é um amadurecimento de fé que você passa sozinho. Essa aqui é bem a verdade, né? Não Não tem ninguém pra isso. Não tipo, tem. É só você e Deus. Deus coloca você na prensa e vai dando voltinha por voltinha e vai esmagando a azeitona até sair azeite. Mas é só você sozinho, não tem alguém junto contigo sendo esmagado, é só você. A vida do cristão não é mil maravilhas. Muita gente acha que depois que a gente se converte e se batiza, acabou os problemas. E não é bem por aí, né? As lutas vão vir. Porque a gente fica na mira de Satanás, né? Sim, as Também. lutas. Então ele vem, exatamente. né, pra nos testar ali. E ele vem justamente em tentar o povo de Deus. Sim. Quem tem mais força para poder evangelizar outras pessoas, Sim. líderes e pessoas que estão na frente, pessoas que têm um testemunho tão bonito quanto de vocês, que podem transformar vidas. Ele intenta principalmente esse tipo de crente, né? Esse tipo de pessoas. É verdade. Né? E a gente não pode esquecer que na palavra de Deus diz, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus disse isso. Sim. Eu venci o mundo, né? E também na parte que Jesus fala que o jugo é suave, o fardo é leve. Então assim, quando a gente anda com Jesus, o nosso fardo fica mais leve também, né? Irmã, como é que foi a gestação então do menino? Do Daniel foi uma gestação surpreendente. Ela foi uma gestação muito tranquila, muito leve, mas nos exames os médicos se confundiam a todo momento. Alguns médicos diziam que ele nasceu de 43 semanas, outros diziam que nasceu de 42, outros disseram que nasceu de 39. Por quê? Justamente porque nós não sabíamos qual data dá para o médico para poder fazer os cálculos. E aí eles iam pelos cálculos de uma ultrassom, né? Que faz a medição ali do crânio, do comprimento do feto e tal. E aí dava mais ou menos. Até que o meu filho, ele nasceu descamando a pele, as veinhas dos olhos estourado. Nossa. Então ele tinha realmente nascido. Teve que aspirar ele. Nasceu, passou do tempo. Passou do tempo. Passou. Né? Até Foi porque um trabalho também para nascer. foi um trabalho assim para nascer. A gestação em si foi maravilhosa, né? Eu não tenho o que reclamar, não tive enjoo, nada. Mas no parto foi difícil justamente por conta disso. Porque parece que os médicos ficaram perdidos quanto à data. Então, toda vez que eu ia, falava assim, não, ainda tá cedo. Nossa, mas essa ultrassom tá dizendo que já tá mais adiantada. Então, ele veio para realmente mostrar. Eu fiz quando eu quis, ele veio na hora que eu quis. A confusão da medicina, né? A confusão. Ele veio... Quando ele nasceu, ou nesse intervalo que você engravidou e ele nasceu... Você chegou a algum momento a lembrar da revelação da irmã, daquela primeira? Eu lembro todos os dias. Eu tenho dentro de mim muito aquilo que é me entregue, eu anoto e de vez em quando eu pego e leio, sabe? A minha casa, a casa dos meus pais, sempre tivemos culto doméstico.
todos os dias, sabe? Nós fomos criados debaixo da palavra mesmo, e eu sou muito grata aos meus pais, né? Tivemos problemas como toda família tem, né? Mas eu aprendi muito, principalmente com a minha mãe, né? A minha mãe é da área da saúde, né? Ela se aposentou no Hospital Santa Amaro e ela trabalhou desde UTI quanto crianças, né? Na área de pediatria também. E a minha mãe lidava com a vida e com a morte a todo momento. Minha mãe viu muitos milagres acontecerem ali e também muitas idas de jovens, né? Muito cedo. Então, a minha mãe, ela sempre nos ensinou ali pautado. Então, a casa da minha mãe sempre vinha pessoas que ela cuidou no hospital para levar flores, chocolates e agradecer. Minha mãe comprava muitos CDs desses que você tem aqui. E minha mãe presenteava as pessoas. Minha mãe evangelizava muito dentro do hospital, todo momento. Minha mãe comprava muitos livros, bíblias, então... confesso para você que minha mãe deve ter deixado muito dinheiro nas livrarias, né, que tinha aqui no Guarujá cristã, porque todas as vezes ela levava a palavra de Deus. Então, assim, para mim, realmente, eu acho que essa base que os meus pais me deram fez com que eu conseguisse viver todo esse processo. Claro que passei por momentos de tristeza, de dor, né, de querer pra já, né, mas a todo momento vinha dentro de mim os milagres que eu já tinha, que os meus olhos já tinham contemplado, Sem dúvida. né, que eu já tinha visto Deus fazer, né, nos congressos que meus pais nos levavam, em círculos de oração, né, nas igrejas, então eu já tinha visto isso, né, então acho que isso fez com que fortalecesse, sabe, a minha fé. Muitos momentos de tristeza, né, de dor, principalmente o que muitas pessoas que estão à volta falam, mas para que colocar filho nesse mundo? Vocês são tão jovens, relaxa que uma hora acontece, e isso nos causa uma revolta, quem está tentando, uma tristeza, né, porque aí a gente começa até a vir pensamentos que você tem que lutar, né, eu acredito que muitos que estão nos ouvindo já veio, né, nossa, tem tanta mulher querendo ter filho e essa jogou, né, na rua. Onde está Deus? Por que Deus fez isso? O que essa criança tem, né? E a gente sabe que somos os atos nossos, né? Sim. Que nos leva a isso, né? Então vinha também esses momentos de revolta, né? De tristeza, né? Tu ligar a televisão e tu ver que uma mulher colocou um bebê dentro de um saco de lixo num hospital ou jogou numa caçamba, né? Então a gente vem e fala assim, meu Deus, mas eu quero tanto, né? O Senhor não me dá, eu vou criar no teu caminho, né? A gente faz até promessas, assim como Ana fez, né? Na palavra. E a gente vê que esse processo é para nos fortalecer e não vai parar em nós, sabe? Isso que nós vivemos, ele não pode ficar para nós. Ele tem que trazer outras vidas para Cristo através do nosso testemunho, Aleluia. Né? Então, é muito bom poder compartilhar, é muito bom ter um canal assim teu aberto para contar isso, né? Esse é o nosso primeiro aqui, nós já contamos em igrejas, né? Mas isso é muito bom, que eu tenho certeza que vai ter um alcance. Hoje em dia, as pessoas estão muito na internet, né? Sim. Então, vão poder ser edificadas através disso, né? Então, assim, é muito importante mesmo. Após a gestação do Daniel nasceu, eu falei para ele que eu não iria me prevenir. É isso que eu ia te perguntar, irmã. Daniel nasceu, mesmo com esses probleminhas, o pai, imagino que deve ter ficado radiante. Sim. Com o nascimento do menino, né? Sim. Primeiro filho, homem, inclusive, né? E passa pelas consultas com o médico, pediatra, normal. Sim. E aí, depois do nascimento do Danielzinho, como é que foi? Eu falei pra ele que não tinha o porquê da gente se prevenir. Sim. Que eu estava aberta àquilo que Deus quisesse pra minha vida. Né? E dentro de mim criou até um preconceito quanto à fertilização. Né? É engraçado até falar sobre isso, né? Porque nesse período de 10 anos eu fiquei com preconceito. Você já tinha vontade de ter uma segunda criança? Eu já queria ter outros filhos. O seu sonho era ter 6. Né? E eu estou aberta para Deus. Se Deus achar que... Amém. Ele encontrou graça em mim para criar essas crianças, né? Porque eu acho que sempre com ela já tem que comprar uma Kombi, né? Porque conseguir pegar. É verdade.
Se ele encontrar graça em mim e achar que eu tenho sido uma boa mãe, né? Porque eu acho que tá faltando filhos criados pra glória e honra do Senhor, Sem né? dúvida, irmão. Até pode ser filho gerado, né, de cristão, mas às vezes a gente vê muita diferença de como é criada as crianças hoje no caminho do Senhor, né? A gente tá vendo que as pessoas que são cristãs, que têm uma base, que podem ter filho, não falo nem da área financeira, né? Casal, psicológica, né? Não querem ter, né? Estão reduzindo cada vez mais ou não querem, né? Porque hoje em dia a maternidade ela tem sido vista muito como peso, né? Me priva de viajar, me priva de eu curtir, me priva disso, daquilo, e na verdade não é, né? Não foi isso que Deus determinou na Bíblia, né? Pra gente gerar, né? E que seja pra honra e glória do nome do Senhor, Aleluia. né? Então eu quero ter filhos, sim, até onde o Senhor permitir e Ele quiser nos abençoar, e que eu possa... Que os meus filhos eu não tô criando pro mundo, eu tô criando pra Ele, pra Cristo, né? Então todos os dias eu lembro os meus filhos que eles são um milagre do Senhor. Todos os dias eu falo pra ele da importância dele ser amigo de Cristo, Amém. né? Porque eles não vieram à toa, né? Eles foram escolhidos pelo Senhor. Aleluia. E eu sou muito grata a Deus por isso. Eu sou grata pela família que o Senhor me deu. Eu sou grata pelo processo que eu passei. Confesso pra você que foi um processo muito doloroso. O da Melinda foi mais, né? O do Daniel foi uma surpresa. Aquela surpresa boa e inesperada, né? É como se você ganhasse um presente surpresa, né? Eu tava me preparando para uma fertilização e no processo Deus enviou. O da Melinda foi ao contrário, né? A gestação da Melinda foi dentro do processo da fertilização, né? Que aconteceu. Então é isso. O Daniel, né, nasceu quando foi passando o tempo, né, tudo normal. E aí veio a pandemia, né? E aí, né, tudo era voltado para a pandemia e consulta médica nada mais, né, e tal. E aí depois, né, quando começou a flexibilizar mais as coisas, né? E aí a gente, né, aí falou, ó, né, faz tempo que você não vai no médico, né? Vamos lá, né? Aí eu falei pra ele, eu vou procurar uma médica que seja especializada em algo diferente da ginecologia, falei pra ele. Porque não é possível eu sofrer tanto todo mês com essas dores, com um fluxo tão intenso. Eu já tive um filho, diz que os médicos ginecologistas falam, depois que você tiver seu primeiro filho, o fluxo diminui. E o meu não diminuía, só piorava, e aí eu comentei isso com ele. Mas o preconceito sobre a fertilização que eu adquiri depois que eu tive o meu filho foi, não, se Deus quer, ele faz pela forma natural. Ele não vai usar os médicos, ele não vai usar a medicina, ele vai fazer da forma natural. Deus, se ele quer, se é da vontade dele, vai vir desse jeito como Deus quis. Ele nos mostrou, Elber. E aí, o processo... Mas não é nem sempre assim, né? Não é. Às vezes, mesmo um médico não sendo cristão, ele é usado por Deus para abençoar quem é cristão. Que é o que aconteceu com a gente, né? E aí eu falava pra ele falava, mas não era bom a gente procurar, né, um médico e tal, tá se passando anos. E aí a gente tentava e não conseguia, depois desistia, entristecia, voltava a acreditar, fortalecia a fé, e eu falava, não, eu não vou gastar dinheiro com isso. Deus me deu, Deus vai me dar de novo da forma natural. E eu ficava firmando nisso. Até que eu estava no Instagram rolando vídeos e como eu tinha comentado com ele que eu ia procurar uma ginecologista fora de convênio e tal para ver se me dava um norte, né, de vitaminas, o que eu pudesse fazer em relação a isso, apareceu a doutora Bárbara, né? Eu posso citar o nome dela aqui porque o meu testemunho ela contou na página dela. Aleluia. Doutora Bárbara Brigatti de Santos é uma médica especializada em reprodução humana, né? E ela me apareceu fazendo os vídeos dela do Instagram. E aí eu compartilhei com ele, porque são vídeos que a gente vê que é uma médica de reprodução e ela acredita em Deus, né? Ela não tem a mesma religião que a nossa, mas ela tem fé em Deus
E é o que importa. E achei muito lindo o vídeo que ela gravou sobre uma paciente dela, né? Que no processo recebeu o milagre de uma forma natural e eu mandei para ele. E ela também explica, né, esse universo bem complexo de uma forma simples, né? Simples. Que as pessoas possam entender, né? É muito boa a página dela. Não se torna aquele vídeo chato que você fala, não tô entendendo nada que ele tá falando. Porque muitos médicos falam mediquês, né? Eles falam muito a linguagem deles. Às vezes eles se envolvem no mundo deles, falam a linguagem deles e esquecem que muitas pessoas não entendem certos termos e tal. Sim. Então tem que haver essa tradução pro nosso cotidiano, né? E aí eu mandei pra ele e falei, eu gostaria de marcar uma consulta com ela, o que você acha? Ele falou, pode marcar. Eu peguei, mandei mensagem pra ela, marquei. E antes da consulta, a própria secretária, ela já envia uma lista de mais ou menos umas 2 páginas de pedido de exame para ambos, já para ir na primeira consulta já com os exames. E são muitos exames, eu tirei 30 e poucos tubinhos de sangue, pra você ter uma ideia, só pra passar nela. Aí eu falei, nossa, Elber, eu acho que agora vai ser diferente, eu vou achar o porquê que eu tenho esse problema, né, na menstruação e tal. Falei isso pra ele. E fomos, e aí contamos a nossa história, ela se emocionou de saber que o Daniel veio de uma forma natural, e o bacana é que encontramos ela que acredita, né? A outra médica nossa de fertilização, ela não acreditava, né, que a gente engravidou de uma forma natural. Ela disse que a gente poderia chamar do que quisesse, né, e a gente chamou de Deus, né, a gente deu toda a honra e toda a glória para ele. Aleluia. E aí ela fez os exames e ela falou, olha, realmente, pelo contrário, não melhorou, seu caso piorou, Carla, dos anos atrás, do Daniel, e agora, né, também com o Elber, a varicocele dele voltou, né? Após que ele fez a cirurgia, ela falou, voltou a varicocele dele. Carla, realmente, assim, se vocês não quiserem, né, continuar nesse processo do natural, vocês têm que ir para fertilização. Mas com muito carinho, com muita cautela, sabe? Ela falou, com muito amor mesmo, e sem a frieza de médico. E aí eu falei pra ele, eu quero tentar. E aí fomos pra casa e eu já ia começar ali, mas aí veio de novo no meu coração. Deus vai fazer de uma forma natural. Mas aí eu sabia que eu tava lutando com aquilo que Deus queria. Era eu, não era o Espírito Santo falando comigo. O sentimento era diferente da primeira tentativa. E aí a gente decidiu fazer a fertilização. Fomos orar, né? Fomos orar, lógico. Deus. Aí a gente orou. Aí nós pedimos para Deus direção, né, em relação a isso, e queríamos uma resposta do Senhor, né, sobre isso. E aí eu tava, né, lendo a Bíblia de manhã, antes de trabalhar, e Deus me levou, né, para Gênesis, né, onde ele diz que fez o homem e deu ao homem o domínio sobre a ciência, né? Sobre os animais, sobre tudo, né? E aí foi quando eu entendi aquilo. Eu falei, não, a ciência, ela só é uma ferramenta. Ela não compete com Deus. Ela só existe porque Deus fez. Ele criou, igual ele criou o animal, igual ele criou a árvore, igual ele criou a água, igual ele criou a luz. Ele criou, né? E deu ao homem essa ferramenta. E falou, você vai dominar sobre ela, você pode usar, né? E você fazendo não vai dividir a glória com o médico. Né? Fique em paz. Foi essa mensagem que ele recebeu de Deus. E aí, a gente conversou e tal. Ela falou, então vamos fazer, né? Vamos confirmar com a médica. E aí nós marcamos com ela e fizemos mais alguns exames, né? Investigamos bem a fundo. Começamos o processo de injeções na barriga, processo muito doloroso, muito... Só tem um detalhe antes, né, de chegar aí. Como é que é? 30 mil. A fertilização é um valor muito caro, né? É um valor, assim, que ele requer que você tenha um planejamento financeiro muito grande, né? E aí eu estava sem trabalhar, né, já há muitos anos.
E aí eu falei assim, Senhor, como que eu vou conseguir esse dinheiro? Já há muitos anos que eu não trabalho, né? E Elber tentou um empréstimo no banco e o banco negou. E como se a gente financiamos a casa, né? Lembra da nossa casa que o pastor falou? Verdade. Assim que o Daniel nasceu, a gente conseguiu comprar a nossa casa. Se cumpriu a profecia. Se cumpriu a profecia do pastor. Nós compramos a nossa casa, o nosso imóvel que a gente mora até hoje. E a gente pagou, sabe, um financiamento de 30 anos, nós pagamos em 4 anos. Deus nos abençoou, foi um presente do Senhor mesmo. Ali se cumpriu aquilo que o pastor nos entregou ali no hospital, né, no dia da cirurgia do Elber. E o banco negou para o Elber o empréstimo. E a gente veio com aquela dúvida de novo. Meu Deus, é um sinal do Senhor? Não vai, né? A gente, crente, sempre procura um sinal de Deus, né? Para poder, né? Até brinco com ele que eu não tenho os pés na terra, eu tenho os pés lá no subsolo, né? Eu não tenho no chão, eu tenho lá no subsolo, porque eu espero muito Deus me responder. Eu procuro por sinais. Eu falo, Senhor, eu quero ser obediente. Faz os meus ouvidos sensíveis para ouvir a sua voz. Abre os meus olhos para que eu enxergue aquilo que o Senhor está querendo me mostrar. Eu não quero te desobedecer. Eu quero ser obediente, eu quero ser filho obediente. Eu não quero dar um passo que não seja firmado em ti, que não seja autorizado pelo Senhor. Então eu tenho muito medo, isso desde a minha adolescência, sabe? Eu tenho muito temor de fazer algo que desagrada ao Senhor. Então eu sempre espero, minha mãe sempre falou que eu sempre fui assim, né? Tanto dando um adendo, assim, em relação a isso. Quando eu era adolescente, eu fazia parte da Igreja Assembleia de Deus e eu sempre fui muito pontual, eu sou muito pontual com as coisas e meu pai estava demorando para chegar do trabalho e a minha mãe não podia me levar para o ensaio da dança, que eu fazia parte, eu tinha uns meus 14, 15 anos. E aí eu falei, e meu pai me levava no ponto de ônibus, depois ele me pegava no ponto de ônibus, porque o ponto de ônibus já era na frente da igreja, então não tinha erro. Aí eu falei, mãe, eu vou chegar atrasada, eu vou pro ponto de ônibus sem o pai. E minha mãe estava se arrumando para ir pro hospital, então ela não podia ir. Aí ela falou, não, espera seu pai. Eu falei, não, eu vou. Aquilo me marcou, irmão, e eu levo isso pra minha vida, eu sempre conto isso pro meu filho. Fui pro ponto de ônibus sozinha. Quando eu tava virando a esquina da casa, um rapaz abriu a porta do carro dele preto, mostrou a arma e mandou eu entrar. Eu me escondi numa granja que tem perto da casa da minha mãe. E lá o rapaz da granja conhecia a gente desde que nós nascemos, a granja existe até hoje. Ele me levou até a casa da minha mãe, tocou a campainha e falou, eu trouxe tua filha. O cara tentou colocar tua filha pra dentro. Então eu vi ali o peso da desobediência. Jesus. E isso eu carrego para minha vida. Então não importa se é os meus pais dando uma orientação, né? Eu prefiro obedecer, né? Então só um adendo sobre isso, porque é importante a gente sempre esperar Deus nos confirmar, Deus responder, né? Claro que a gente tem que se movimentar também, né? Precisou isso da gente também, aceitar que esse era o caminho que o Senhor tinha para nós, era a fertilização, iria mexer nas nossas finanças, iria mexer até mesmo num lado nosso de casal, né? Porque é um processo muito doloroso, principalmente para a mulher nesse processo, porque nesse caso eu que recebi muitos hormônios, né? Fiquei muito inchada, muito dolorida, humor assim, sabe, bagunça muito porque são injeções muito pesadas mesmo que toma, sabe? E, bom, enfim, a gente conseguiu o empréstimo. Aí foi pelo celular, né? E foi pelo celular, uma coisa muito simples. Eu tava trabalhando, aí ela tinha ido no banco, aí o gerente falou que não dava e tal. Aí eu falei, meu Deus, né? A gente fica assim. E aí eu peguei o celular, eu falei assim, era Deus me incomodando assim. Eu peguei e falei, eu vou tentar aqui no pedido aqui. Aí eu abri, fiz o pedido, coloquei os 30 mil, tudo. Aí você manda, ele fala, aguarda, né? Tá bom. Aí deu uns 5 minutos mais ou menos. Aí
tocou o telefone, eu atendi, olha, isso aqui e tal, do banco e tal, assim, eu vi que você abriu um pedido, assim, foi, vamos confirmar algumas coisas e tal. Foi o mesmo banco, irmão? O mesmo banco. Providência de Deus. O mesmo banco. E aí, Só vamos confirmar. confirmei algumas coisas, ela aguarda mais um pouquinho, daqui a pouco eu te retorno. Aí demorou mais uns, 5, 10 minutos, ela me ligou de novo, falou, confirmando e tal, tá liberado, já tá na sua conta o dinheiro. Foi muito rápido. Vai entender, porque a gente entende que no mundo físico o gerente tem um poder maior, Sim. né? E aí você tenta Ele já pelo vê todo o teu aplicativo. histórico, né? Ali. Exatamente. E ele, inclusive, ele pode intervir se alguma coisa desse negativa. Não, esse irmão aqui tem uma movimentação tal, Sim, faz isso, faz aquilo, tem a conta há tanto tempo, e normalmente a gente entenderia o processo contrário. Você tentar pelo aplicativo e não conseguir, e com o gerente você conseguir. Aí o que a gente... Aqui foi o contrário. Aqui resolução a gente chega, que é a mão de Deus, só pede. É a só mão pode. de Deus. E aí, marcamos, né? E eu falei assim, bom, como que a gente vai fazer agora para pagar, né? A gente conseguiu um empréstimo e Deus abriu as portas e uma vontade e um jeito que eu tenho de cozinhar. Eu amo cozinhar. E aí eu vi que a gente serve a família, mas dava para servir outras famílias. E aí eu passei a cozinhar para fora, né? Para famílias. E aí a gente foi pagamos o processo, foi tudo muito rápido, o empréstimo, pagamos. A gente fez em 24 vezes, com 7 meses ele tava pago. Ele tava pago. Deus mandou a provisão. Então aí é aí que tu começa a ver que Deus está no barco, né? A gente passa, claro, por momentos de aflição, lógico, de dúvida, né? Mas aí você vê que o Senhor, ele tá mandando a provisão, né? Ele tá te acalmando de um lado, já que você, Carla, é tão ansiosa, já que você fica tão preocupada, né? Eu vou te aliviando de um lado, mas vou apertando do outro e você vai seguindo aquilo que eu tenho para você. Aleluia. Foi dessa forma que Deus fez o trabalhar dele, né? E ali a gente fez o processo e quando... Primeiro eu tomo as injeções, vou para São Paulo, tira o espermatozoide, né, do Elber, tira os óvulos meu, e aí a gente deixa lá no hospital, e aí começa o processo de contagem de dias, né? E aí eu tive 19 óvulos, porque eu fiz um estímulo muito grande de injeções, então eu tive 19 óvulos, uma quantidade considerável muito boa. Só que desses 19, apenas 15 eram maduros. Quando a gente fala de maduro, eles são redondinhos, perfeito, tá no tamanho ideal para haver uma fecundação. E desses 15, fertilizaram depois 8 apenas. Então é aquele funil que a fertilização causa na vida do casal e das mulheres, que é muito triste. As chances vão se reduzindo cada vez mais. E desses 8 óvulos, apenas 2 chegaram no D5, né? Aí levamos eles para análise. Intervalo de 1 semana. 5 dias. Então... Nos 5 dias, eles chegaram a blasto, né? Quer dizer que eles são aptos para transferir. Porém, eu e o Elber, a gente pagou para uma análise genética, né? Muitos médicos nem indica para casais jovens, ainda mais que têm filhos já, né? Mas nós decidimos porque nós só tínhamos 2 embriões e queríamos saber se eles eram euploides ou aneuploides, né? Aneuploides, eles não têm chance com a vida, né? Por algum problema, né? Deles mesmo, não vai dar uma fecundação, é uma gravidez que não vai para frente. E aí entra que é um tabu, né? Que é onde a gente sempre escuta, porque ali já é uma vida e tal. Já é uma vida. E não é. Não é uma passa vida. todo por um processo, né? Tem que saber se é uma vida quando você leva para uma análise genética e vê se realmente é compatível com uma vida,
aquele embrião, né? Se ele vai realmente gerar uma gravidez no útero, né? Então, nesse momento, o óvulo estava separado do espermatozoide ainda. Não. Nessa análise, Não, já estava fecundado. Isso. No momento em que ele fecunda, não quer dizer que exatamente no momento fecundou vida. Não. Vai passar por um Fecundou, processo. tem um processo Dia após dia. até chegar a dizer assim, vida. Entendi. Que no nosso caso foi com 5 dias, né? Mas tem casos de mulheres que pode levar até 8 dias, que é um pouco mais tardio, né? Demorou, foi um pouco mais lento. As células não se multiplicou, não se dividiu, né? E aí nós tivemos desses 19 apenas 2, irmão. Então você vê um processo de 30 mil reais com 2 tentativas. Aí eu falei pra ele, vamos levar pra análise genética, né? E aí nós levamos e apenas 1. E aí quando a médica me ligou, ela pediu pra gente ir lá. E aí eu falei, não, doutora, faz uma videochamada comigo, né? E aí ela me mandou, fez uma videochamada comigo e ela falou assim, Carla, é muito triste que eu tenho pra te dizer, mas desses 19 só restou 2. E desses 2 só restou 1. O outro é aneuploide, ele não é compatível com a vida. E o que você tem você quer saber o sexo, né? Porque já estava evoluído. Eu falei, quero, doutora. Ela falou, é uma menina, mas ela é uma 4BC. Então, ela é de uma classificação ainda inferior. Irmão, ali meu mundo desabou. Eu chorei rios junto com ela ali na tela daquele computador. E ela falou, fica calma, a gente pode tentar uma captação novamente de óvulos, captar de novo espermatozoide. Mas aí você teria que passar por todo aquele processo desde o começo. Tudo de novo. Tudo de novo. Tudo de novo. E aí eu falei assim, doutora, eu posso te dar a resposta depois? Eu preciso me recompor. Ela falou, claro que pode. Se você quiser vir aqui, eu tô aqui e tal, né? Bem humana, ela, muito humana. E aí o Elber chegou do trabalho e eu contei pra ele, a gente chorou muito junto e aí ele chegou ajoelhado no chão e falou assim, vamos colocar essa vida. A gente não vai fazer o processo de novo. Eu falei pra ela, quem prometeu garante. Quem prometeu, Gary? Esse risco que ela falou que era 4B. 4BC é uma que seria? classificação. São células que foram divididas ali naquele período dos 5 dias que foi se transformando. Então, no primeiro dia tinha 2 células. Aí, no segundo dia, tinha 4. No próximo dia, no D3, né, no dia 3, tinha 8, 16, 32, entendeu? Ela vai aumentando. Quanto mais células, mais compatível, a classificação maior. A classificação de um embrião, que os médicos adoram e costumam dizer que é compatível com a vida e que dá super certo, e que na real eu estou em grupos e muitas mulheres colocaram e não conseguiram, é um 5AA. É uma classificação excelente. Como se fosse as notas da Notas escola da antigamente, né? Aham. A, B, C, Entendi. D, mesma Eles vão coisa. classificando Então, quer dizer- movimentação, a saúde, a coloração, a forma do óvulo redondinho, ou tá tortinho, ou tá afundadinho. Falando mais assim do nosso jeito, sim. Então, né? seria assim, a chance de inseminar aquele óvulo e ele evoluir a gravidez depende dessa numeração ou não? Para dar certo, sim. Entendeu? Já começava por aí o processo do milagre. Tanto que eu falei para ela assim, doutora, a gente sabe que não é uma classificação boa. Aí ela falou, sim, mas a gente sabe também que pode dar certo, Carla. Ela falou, tua chance é mínima. Aí eu falei, então, doutora, eu vou entender se Deus não fizer dessa forma, não é essa forma que é para ser feita. Ela falou, você tem certeza? Porque até ali a gente está agora indo para o lado racional, financeiro. Eu já tinha gastado ali uns 19, 20 mil reais. Então, se eu fosse tomar as injeções de novo, pagar o hospital de novo, eu iria gastar uns 10. Se eu fosse continuar o processo, seria 30 mil. Então, o que ela falou? Carla, de uma forma racional, tu tem certeza que você quer realmente continuar o processo com um único embrião? Sendo que eu já teria chance até de pôr 2 para tentar vingar um.
né, pelo meu histórico, né, pelo meu útero, pela adenominose no útero, que é uma doença no útero, em volta do útero, né, são focos que tem dentro do útero e tal. E ela falou, você tem certeza? Eu falei, eu tenho, doutora, eu vou continuar o processo e se for da vontade do Senhor, vai ser. Se não for, eu vou entender que não é dessa forma que o Senhor quer o trabalhar dele. Ela falou, tá ok. Marcou o dia lá no hospital para fazer a transferência para o meu útero, desse único embrião que nós tínhamos, né? E nós fomos, e aí na viagem, uma amiga minha de internet, né? A gente não se conhece pessoalmente, a Tâmara. Ela me mandou um áudio muito cedo, por volta de umas 5 horas da manhã, fazendo uma oração por mim, porque ela sabia que eu ia transferir. E ela disse assim para mim, confia que essa classificação é a classificação que Deus escolheu. Só confia. Aleluia. Vai vir para surpreender. Tu já tem um milagre que surpreendeu, essa menininha vai vir para surpreender. E aí ela orou por nós ali no hospital, no carro, por telefone, pelo WhatsApp, e nós fomos pro hospital. E só uma observaçãozinha, nesse momento de todas essas classificações do funil, né, Deus usou também uma irmã para falar para ela. Deus só vai precisar de um para fazer um milagre. E no final... Eu fui para a igreja, eu sou da Palavra de Vida, né, ministério Palavra de Vida ali da sede, eu sou mesmo, do pastor Luiz Fernando. E eu fui para a igreja, eu estava muito arrasada, porque eu tinha acabado de receber a notícia que só tinha um embrião e dessa classificação. Foi no culto de terça-feira, né? Terça-feira da fé, lá na Palavra de Vida, e eu estava muito arrasada e eu precisava me encontrar com Deus ali. Então, mesmo destruída, arrasada, chorona, com os olhos, sabe, inchados, eu fui para a igreja. E aí eu sentei lá, a minha amiga Cris, tem um testemunho muito lindo, ela também, de fertilização. Ela tem o Bento e a Laura, 2 milagres do Senhor, 15 anos de tentativas. Ela me abraçou e eu falei assim para ela, amiga, me restou um embrião dos 19 e a classificação não é tão boa. E ela falou assim para mim, amiga, Deus já havia falado para mim que ele só precisa de um embrião para fazer o milagre. Descansa. Confia. Tu já viu tantos milagres acontecer? Ela me abraçou, me deu um beijo e o culto rolou. E ali no culto, o pastor pegou e usou essa seguinte frase. Creia, o seu milagre está sendo gerado dentro de você. Aleluia. Na hora que eu ouvi aquilo, eu falei, Senhor, esse único embrião, eu preciso me levantar, eu preciso me recompor e ver que a tua glória, a tua grandeza é tão gigante que vai estremecer tudo. Vai mostrar para os médicos, vai confundir eles e vai dar certo. Mal eu sabia que a confusão que seria na cabeça dos médicos nem seria uma classificação tão baixa, nem seria uma chance única de ter apenas um embrião, uma tentativa, acabou, recomeça do zero. Não era só isso, era algo maior. Deus queria mostrar algo grandioso, algo que essa médica e que outros médicos não tinham visto, não tinham ouvido, não acreditaram, eles duvidaram. E aí fomos colocar o embrião no hospital e a médica falou assim... Um dia depois do aniversário dela. Um dia depois do meu aniversário. Pra você ver como eu tava tão sensível a todo esse processo. E aí a gente colocou um louvor na sala do hospital. E ela colocou transferiu o embrião e a gente viemos para casa. Aquele louvor do Renascer, aquele que acalma o vento. Escape. Escape, isso. E viemos para casa. E aí no processo eu não sentia nada. E aí eu via que as outras meninas, quando dava positivo, né? Quando tava ali fixando o óvulo no útero, né? Tinham cólicas, tinham N o embrião, sensações. no caso, fixando o embrião já. Enviando o embrião no útero, né? Fixando o embrião no útero. Tinha sensações diferentes, eu não tinha
Nada. Falava pro Elber não deu certo. Fulana teve cólica, ciclana teve dor, assim, né? Porque dá essas sensações, né? Na mulher. Aí ele falou, calma, vai acontecer. Fiz o teste de gravidez, deu positivo, uma listra bem fininha. E eu ali, como eu já tinha mergulhado no mundo da fertilização, já tinha visto inúmeros casos, inúmeros testemunhos, falava pro Elber, acho que não é, Elber. Mas tá dando positivo, Carla. Eu falei, mas eu acho que não é. A incredulidade tomou conta ali, tá? E aí uma amiga minha pegou e mandou uma mensagem. A Tâmara. É positivo. Eu falei, mas tá muito fraco. Corre e faz o beta. Aí eu fiz o beta-HCG, deu 11 UI. E para dar uma gravidez é a partir de 25. Então ali já era considerável não grávida. Aí eu peguei, ela falou, não, vai em outra clínica, faz em outra clínica. Como se a gente fosse mudar aquilo que Deus, né, escreveu. Aí apareceu lá, negativo na outra clínica. Porque eles não colocavam nem o número. Eles, abaixo de 25, já escrevia negativo. Eu peguei aquele papel, irmão, eu rasguei aquele papel dentro do carro, fui pra casa. Mas eu chorei. Ela me ligou, né? Eu tava trabalhando, né? Ela fez uma chamada de vídeo e tal. E aí, né? A primeira, né? A priori, né? Vamos dizer assim, não deu certo, né? Vamos dizer, porque deu 11, né? E deu negativo na outra. E aí eu também chorei muito, eu fiquei muito mal ali, né? E eu tava sozinho, assim, na minha sala. Era um dia de plantão. E aí eu tava ali, assim, parado, né? E você fica perguntando pra Deus assim, mas você me levou até aqui, você fez aquilo com empréstimos, e tem depois algo que depois ela vai contar de umas injeções, né? E tal, e aí eu falei, mas por que, Deus? O que o Senhor quer ensinar com isso? E foi muito, assim, surpreendente, porque o celular tava assim, na mesa, e aí chegou a notificação do YouTube, e era uma pregação da pastora Camila Barros. E o título era o quê? Fé. Aí eu abri pra assistir. E ali, Pra acalmar o coração. Pra acalmar o coração. Mas na verdade foi tipo assim, Deus falando, senta aqui, que a gente vai ter uma conversa. E ela falava na pregação, ter fé quando tudo tá bem, isso não é fé. Fé é quando tá tudo mal, tá tudo ruim, tá tudo contrário, tá tudo negativo. É aí que tem que crer em Deus. E aí nisso eu fiquei, tá tudo mal, tá tudo ruim. Hoje o dia foi péssimo, né? Porque tava com uma notícia dessa e eu entendi. Eu falei, não, fé não é agora que tem que ter, é agora que tem que acreditar, é nessa hora. Acreditar no impossível, né? É, exatamente. E lembra que eu falei que eu sempre peço pra Deus confirmação, né? E ele lembrou de... É tão bom assim que a gente fica emocionado e a gente acaba esquecendo, né? De alguns detalhes. Mas nesse processo eu pedia pra Deus confirmação. E eu tinha o dinheiro até pra comprar as injeções, mas eu queria uma confirmação do Senhor. Eu falava, Senhor, tô tomando essa medicação, tô fazendo os exames, que era ultrassom um dia sim, um dia não, né? É um processo muito doloroso. E eu falei assim... Bem difícil. Eu queria uma confirmação, eu queria ver se estou no caminho certo, né? Eu sei que o Senhor liberou o empréstimo, eu sei que já estou terminando de pagar, que o Senhor me fez eu trabalhar anos que eu já não trabalhava mais, sabe? Mas o Senhor me levou, né? A essas famílias que amam o que eu... né, o que eu faço, Aí Deus falou assim pra mim, eu vou te mostrar que eu tô nesse processo. Tu vai se sentir abraçada por mim. E aí a médica passou uma injeção e falou pra ele que ele precisava comprar, ela não tinha no consultório dela. E aí ele... injeções de farmácias convencionais, porém, dentro dessas farmácias convencionais tem a farmácia de alto custo, que são injeções caras, onde as farmácias trazem da farmácia deles
para farmácia dessas popular para você só retirar, né? Porque essas medicações são muito caras, então elas não ficam nas farmácias assim. Até porque a validade é muito curta delas e elas precisam de uma refrigeração também, né? De temperatura ideal. E aí ele ligou em todas as farmácias, mas ele ligou em todas as farmácias que ele conhecia. Baixada, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Sul. E não tinha, irmão. Eu já tava chegando lá nos Estados Unidos, ligando para todo lugar e... tá. E eles diziam era o insumo, tá, a importação tá com muito atraso e tal, não dá, não posso te dar uma Ligou previsão. Em todas. E aí ele pegou e falou assim, olha, bem, falou pra mim, eu liguei em todas, não achei. Mas ele tinha ligado por mais de 30. Falei, mas tu ligou pra essa? Liguei pra essa, liguei. Todas, não achava. Aí ele falou, encontrei uma em São Paulo que consegue nos entregar no domingo. Só que eu tinha hora e dia para tomar. E era justamente no domingo, às 8 horas da noite. Falei, Elber, se eles não trouxerem essa injeção no domingo, às 8 horas da noite, a gente perdeu todo o processo. É esperar o ciclo novamente, tomar a medicação novamente, para poder dar continuidade do processo. Então, tipo, eu já ia ter um gasto aí de uns R$8.000. Nossa. Mais injeções, entendeu? E reiniciar o ciclo. Preparar de novo o corpo para poder tomar essa injeção. Eu falei, aí ele falou assim, então, dá ok? Eu falei, não, Elber, eu tô trabalhando agora, espero eu chegar em casa, eu chegava por volta de umas 11 horas, meio-dia, falei, espero eu chegar em casa, que eu te dou um ok. Ele falou, não, mas tu tem que dar ok pra me poder já mandar pras meninas da farmácia pra poder elas agilizar pro domingo, isso era numa quinta-feira. Eu falei, tá, Elber, agora não dá, tô no trabalho, deixa eu pensar. Aí, irmão, eu tava ali cozinhando e falando com Deus. Falei, Senhor, se eles não me entregarem no domingo, meu Deus, por que a gente deixou muito pra cima da hora? E, tipo, os médicos, eles pedem muito em cima, realmente, sabe? Porque eles não podem te pedir, você comprar, e aí nesse processo das ultrassom, das medicações que você tá tomando, não tá crescendo o folículo do óvulo, não tá, entendeu? Então não adianta eles pedirem pra você bem antes. É uma medicação específica para aquele período. Isso, que pode mudar na dosagem, ela pode recalcular a dosagem, então não adianta, eles têm que pedir em cima da hora. Ela pediu na quinta para tomar no domingo, porque ela já viu que ela já viu que o meu folículo estava bom, o tamanho estava ideal, que em poucos dias a probabilidade de crescimento seria X, entendeu? Então não dava para pedir antes. E aí eu fui para casa, e aí quando eu cheguei em casa, estacionei o carro, minha sogra estava com o meu filho Daniel, ele foi para a escola, eu fui para o chuveiro, e dentro do chuveiro o Espírito Santo falou ao meu coração assim, toma seu banho, pega a sua caixa de isopor, a sua placa de gelo, que é uma placa de gel, mas é de gelo, e eu vou te mostrar onde vai ter essa injeção. Aí eu falei, meu Deus. E aí... Como, né? Se ele já tinha corrido em todas as farmácias, veio em outras cidades, outros estados. Tudo. Na verdade, assim, é porque, por mais, né, são farmácias que a gente está acostumado aqui, de nomes, né, comuns aqui, que a gente encontra aqui em todas as ruas da cidade, mas o que acontece? Essas farmácias, elas pertencem a um grupo. Sim. E esse grupo, né, também tem essas farmácias de alto custo. Então, assim, o Brasil é gigante, mas é assim, uma é dessa região, a outra dessa, então, assim, tem 30 para abastecer o país inteiro. Então, se eu não encontrar aqui, não adianta eu procurar ali, porque é a mesma fonte que fornece. Então, não adianta. Eu estava procurando na fonte. Sim. Então, não adiantava ir em farmácias, porque a fonte que fornece só pega na farmácia, você compra na fonte. Verdade. Então... E aí eu saí do banheiro, tô me secando, queria deixar pra lá aquela voz. Aí, de novo, o Espírito Santo falou pra mim. Quando eu passei pela cozinha, Deus falou desse jeito pra mim. Pega a sua caixa de isopor e sua placa de gel, que eu vou te mostrar o caminho. Peguei o telefone, liguei pra ele e falei, eu vou nas farmácias procurar. Ele, tu tá doida? Isso compra na farmácia de alto custo, não é naquelas farmácias assim, eu tenho que pedir pra poder entregar. E eu já liguei, Carla, me dá o ok. Ele queria o ok, meu, né? Tá no meio isso.
ele queria o ok. É um valorzinho considerável. A gente fala de R$3.000, né? É, vamos considerar ainda uma injeção, né? E aí ele queria o meu ok. Eu falei, calma, deixa eu ir. Aí eu falei, não tenho tempo, porque eu tô com fome, ainda quero voltar pra almoçar. Falei, eu tenho pra ir. Entrei dentro do carro. Aí eu falei pra minha sogra ela não sabia do processo da fertilização. Ninguém sabia, na verdade. Só essa irmã Cris, né? Que é a única pessoa. Fertilização. Mas ninguém sabia. Ninguém sabia. E aí ela só sabia que eu tava fazendo tratamento pra ajudar a minha menstruação. A minha sogra, você sabia disso. E aí eu falei pra ela que eu precisava de uma injeção, se ela poderia interceder, que minha sogra é uma intercessora nata. E ela falou, tá bom, vou orar. E aí ela foi orar lavando louça, enquanto eu saía pra procurar a injeção. E aí eu parei na lateral ali da Ademar de Barros e deixei a caixinha, cranquei o carro e comecei a andar em direção à Ademar de Barros, que eu deixei bem na lateral. Aí do meu lado tinha a Raia, do outro lado tinha a farmácia de Palette, sei lá, Nissi. Nós isso é uma coisa assim. Aí da Ademar de Barros, eu falei, Senhor, pra qual que eu vou? Aí o Espírito Santo falou assim pra mim, volta dentro do carro e pega a caixinha. Parei aqui, eu brigando comigo mesmo, sabe? Com a voz que eu tava ouvindo. Falei, eu não vou ficar andando com uma caixa de isopor. Eu nem sei o que vai ter na farmácia. Sabe quando tu fala de ti mesmo ali, sabe? E aí, continuei andando. Ele falou, volta. Eu voltei, irmão. Peguei a caixa e falei, meu Deus, o que vai adiantar? A farmácia tá aqui do lado. Se tiver, eu vou no carro e pego a caixa. Aí eu voltei, peguei a caixa. Aí eu comecei a andar. Falei, vou aqui nessa ou vou nessa? Aí Deus falou desse jeito pra mim, atravessa a rua. Só que atravessar a rua, não tem farmácia nenhuma ali. Ali tem um posto não, é uma concessionária de carro. De frente a as farmácias, é até hoje uma concessionária. Eu atravessei. Quando eu vou de frente à concessionária, do lado é o quê? É o sistema do SUS. A policlínica, farmácia popular. Farmácia popular. Eu cheguei lá na farmácia popular e eu sabia que ele tinha uma farmácia, porque eu já tinha dado vacina no meu filho. Mas eu não sabia se eu teria essa injeção ali. Aí eu cheguei e tava vazio, irmão. Não tinha uma alma ali dentro. Aí eu peguei e falei assim, o que passa pra pegar a senha? Aí a Vitória, que trabalha lá, ela pegou e falou assim pra mim, hoje nós estamos fechados pra balanço. Só a partir de amanhã. Aí eu falei, nossa, é que eu tô precisando de uma medicação. Ela falou, vem cá. Aí eu fui na mesa dela. Ela falou, deixa eu ver. Aí ela falou, mas tu já toma? Aí eu falei, não, essa daqui é uma injeção única, de uma única vez. Ela falou, então funciona assim, vou te explicar. Eu vou imprimir pra você a ficha, você leva a ficha pra sua médica, preenche, traz os teus exames, traz o relatório médico, assinado e carimbado e as xerox dos seus documentos, a gente dá a entrada aqui, manda, em 7, 10 dias, o governo nos manda a resposta, se foi autorizado para você receber essa injeção ou não, e se você tem direito a essa injeção ou não, e se temos essa injeção para fornecer. Porque era para a doença, né, da adenomimose, era para bloquear a doença, então poderia ter isso. Eu falei, mas eu não tenho esse tempo, Vitória. Eu preciso tomar essa injeção no domingo. Aí ela falou, poxa, eu nem tenho essa injeção aqui para te dar. Ela falou, e eu nem posso, porque tu tem que fazer um cadastro. Tem todo o processo, é uma injeção cara. Aí ela falou, deixa eu falar aqui com a minha supervisora. Chamou a supervisora dela. E aí a supervisora dela falou, manda ela ir lá no AMI de frente pra mar. Lá eles que recebem e analisam quem tem direito ou não de receber essas medicações de alto custo. Isso já era por volta de umas 2 da tarde, por aí, 1 e pouca, 2 horas da tarde, cheguei em volta de meio-dia em casa. Aí ela falou assim, então, só que lá vai fechar 5 horas. Dia Santos, vou acabar a fila da balsa e tal, vai dar tempo. Eu falei assim, Vitória, tu pode fazer assim? Será que se tu ligar lá, eles te falam se tem injeção ou não? Pra mim não dar caminho, né, perdida e tal. Não. Ela falou, tá bom, eu ligo lá. Toda assim, prestativa, educada, sabe, a Vitória estava sendo dada por Deus. Eu falei isso pra ela. Aleluia. Aí ela ligou e o telefone do Anne lá não atendia. Não atendia. Ela ligava no outro número, ligava nas mesas que ela tem de contato lá e ninguém atendia. Ela
nossa, será que lá também fechou pra balança? Deixa eu perguntar pra minha supervisora. Ela foi e perguntou pra supervisora dela. Só que aí a supervisora dela teve o interesse de vir até o balcão. Aí a supervisora dela falou, não, eles não estão fechados pra balança. Aí ela pegou e virou do balcão a minha folha, que era a receita da minha medicação. Aí ela pegou e falou assim, essa medicação precisa de processo. Mas tu já fez a cirurgia? Porque só dá direito a essa injeção quem fez a cirurgia do útero. Qual que é a cirurgia? Adenomose. Não, é aquela que tira o cisto. O ovário policístico? Isso. Pra quem fez, né? Pra poder vir bloqueando a doença. Aí eu falei, não, eu nunca fiz. Ela falou, então, eles não vão te dar direito, porque é só pra pessoas que já fizeram a cirurgia. Falei, não, eu não fiz. A minha médica, ela acha melhor fazer o bloqueio em vez de fazer a cirurgia. Porque a cirurgia tem risco de dar problema no meu útero, né? Aí ela pegou, olhou, ela... Mas, Vitória, teve uma moça que veio hoje de manhã e ela deixou essa injeção aqui. Vê lá se é o que ela tá precisando. Aí a Vitória falou, dá um minutinho. Ali meus olhos já começaram a jorrar lágrimas. O Espírito Santo pegou e falou, tá sentindo o meu abraço? Estou te abraçando neste... Providência de Deus. A Vitória veio com a caixinha lacrada da injeção, uma única injeção. E ela falou, Carla, é a injeção que você precisa na mesma dose. Aí eu falei, mas... E eu chorava. Ela, por que fica assim? Não, calma. Eu falei, não, Vitória. É que Deus está me abraçando hoje. Eu pedi para o Senhor o abraçador. Aí ela pegou, me deu um abraço. Ela falou assim, vai dar tudo certo. Aí eu falei, mas o que eu faço, né? Agora vou ter que preencher esses documentos. Ela falou, não. A gente chama anjos doadores aqui. São pessoas que fazem tratamentos, tomam qualquer tipo de medicação. Tá lacrado, foi bem conservado, elas vêm aqui e doam. E medicações que a gente recebe como doação, a gente pode doar sem precisar comprovar nada aqui. Porque não tá saindo do governo, né? Vendo do... Aí eu peguei, dei um abraço nela e falei pra ela que eu era cristã e tal, que eu tinha pedido pra Deus, contei pra ela ali. E aí eu recebi aquela injeção que eu precisava. Aleluia. Né? Uma injeção super cara e eu fui abençoada com Deus ali. E ali eu senti que eu estava no caminho certo. E por incrível que pareça, depois eu precisava de uma outra injeção, a gente toma muitas. E uma moça anonimamente, ela não queria que aparecesse, escreveu no grupo que ela estava doando uma injeção. E era justamente a injeção que eu precisava. Só que eu vi à noite, depois que eu cheguei do trabalho, já tinha mais de 300 comentários falando eu quero. Aí eu peguei e falei assim pro Albert, eu escrevi eu quero, mas tem mais de 300 pessoas, duvido, né? Muitas mulheres ali, tudo no mesmo tratamento, né? E ela queria doar aquela injeção. O nome dela é Carol, ela é de Santa Catarina. E aí ela me chamou num dia de manhãzinha, bem cedo, um dia depois, e disse assim, oi... eu me chamo Carol, sou eu que estou doando a injeção, porque ali ela já não estava mais como anônima. Ela me chamou no message. Faça seu WhatsApp pra gente combinar. Aí o Albert falou pra mim, não, isso é golpe. Isso é golpe, vai te pedir dinheiro pra isso aqui. Aí eu fui e ela foi e me chamou. E aí ela gravou o vídeo da injeção, da caixa de isopor, do gelo, como que ela ia me mandar. E falou assim, quando eu postar... tu paga só o frete e te mando. E aí ela falou, mas não sei se ele na hora, te manda, depois tu paga. Pegou e falou assim pra mim. Aí eu falei assim, tá bom. Aí a médica falou assim, Carla, tem certeza que tu não quer levar a injeção? Porque, né, será que é verdade essa injeção que tu tá ganhando? A minha médica, né, pra mim, né? Leva, porque tem dia, tem horário. Eu falei, doutora, mas eu peguei a injeção, né? Deus vai, né? Eu já peguei uma, vou ganhar outra. Eu falei, não, Deus tá me mostrando que ele tá... Aí ela, cara, fez injeções são caras. Ninguém doa, assim, né? Para as injeções. Eu falei, não, doa sim. Um anjo doa lá no SUS. Vai me doar aqui também. Ela ficou tão com medo de eu perder o processo, né? A incredulidade do homem. O medo que ela me cedeu, a doutora me cedeu uma injeção. E se chegasse a minha injeção, eu devolvia para ela. E de jeito. E aí chegou a minha injeção, eu devolvi para médica, usei a dela, realmente chegou com diferença de algumas horas.
do horário que eu precisava tomar, então deu tudo certo. E aí eu recebi essa injeção também nesse processo. Bom, enfim, a gente colocou um embrião e aí foi o dia do resultado, mandei pra médica o exame do beta. Deu 11 e aí ela fez uma videochamada comigo e disse aqui, Carla, infelizmente é negativo. Por quê? Porque depois do beta 11, que já era, né? Ela pediu pra mim repetir e aí deu 18. E na verdade não era pra dar 18, era pra dar já 35, 40, já era pra dar um pouco mais avançado, nem tem 5 já, não era pra dar mais. Né? Porque quanto mais tempo vai passando, mais o número vai aumentando. Então, tipo, é super normal a mulheres, né, fazerem um teste e dar super alto. Dá 3 4, entendeu? A numeração, o meu tava no 11, entendeu? E depois foi pro 18. E aí ela fez uma videochamada e falou, sinto muito, não é uma gravidez, talvez seja uma gravidez química, né, onde o teu corpo tá com tanto hormônio de progredir, pra fixar, né, o embrião, o útero, que aí ele produz aquele hormônio, né? Pode parar todas as medicações e quando você estiver bem, você vem aqui pra gente conversar. Dizeria aquela chamada, mas foi um choro de uma dor tão grande dentro do peito, não sei se o irmão já chorou dessa forma, mas foi uma dor que doía o cívico mesmo. Os pulsos doía, sabe? O peito tava doendo muito. Foi um choro muito, muito forte. E aí o Elber pegou e falou, calma, vamos continuar, vamos crer. Vamos tomar a medicação, vamos continuar tomando a medicação, vamos acreditar. Tá no 18, vai que vamos. Eu falei, Elber, não é assim, são medicações fortes. E enquanto eu não parar essa medicação, a menstruação não vai vir. E eu, nesse meio tempo, né, eu tava deitado na cama do Daniel, né? Tava deitado na cama dele ali, triste, chorando. Já tinha ouvido a pregação, uma mistura de fé com tristeza, esperança, medo, tudo misturado, sabe? E Deus falou muito claro comigo, vai lá e profetiza vida no ventre da tua esposa. Fé é isso. Fé é acreditar no impossível. Fé é agora. É nessa hora que precisa ser colocada em ação. E aí ela tava na sala e eu fui lá e falei, não, vamos acreditar. E começamos a orar. Eu falei, não, vamos tomar, continua tomando remédio. E aí eu fui pra internet, escrevi lá no grupo, né, de fertilização do Facebook e coloquei lá, vendo que o meu teste de gravidez tinha dado 11, depois de 2 dias tinha dado 18. E aí todas as mulheres que já passaram por isso começaram a escrever, sinta-se abraçada, sinto muito pelo filho. Parte pra próxima, né, que Deus te conforte, que você consiga se erguer. Mas teve um comentário de uma moça chamada Jussara, que ela escreveu assim, aconteceu comigo e hoje meu milagre tem 3 anos. aleluia. Me chama. Aí eu fui e chamei ela. Aí eu mandei pra ela os exames, né, e ela falou, continua tomando a medicação, não vai te fazer mal. Já tô com essa bomba mesmo, ela falou assim, continua, mais uns 5 dias não vai fazer diferença nenhuma. Continua, vamos crer. Não conta pra sua médica, que ela vai ser compra. Ela falou pra mim. O meu médico foi compra. Eu continuar. Ele não acreditou que eu estava grávida, que era uma gravidez química. Eu continuei por 5 dias, irmão, tomando a medicação. Sem a minha médica saber. E repetindo o exame beta-HCG. Um dia sim, um dia não. E aí foi crescendo lentamente. Do 18 passou por 36, e depois passou por 100 e pouco, por 200. E não era, irmão, era já para estar nos 40 mil. Numerações altíssimas, era para mim já estar, porque eu coloquei um embrião já de 5 dias. Então não é uma gravidez assim que eu coloquei, ou que eu engravidei hoje, vamos dizer, né, que hoje o embrião sou no útero, eu começo a contar. Não, já é um embrião que já tinha sido formado antes de vir pro meu útero. Entendeu? Então, por isso que isso trouxe essa confusão para eles médicos, né? E aí, ela falou, continua. Aí eu fui fazendo
E aí sempre pouco, 200, 300, e cada vez que eu pegava esses exames, um dia sim, um dia não, eu chorava. Eu falava, Elber, tá aumentando, mas é do remédio. É o hormônio da progesterona que eu tô tomando, tô introduzindo, que é uma dose altíssima, que tá me dando o hormônio, que é o hormônio da gravidez. E não, continua, vamos crer, vamos ler. E aí, 2 amigas crendo por mim, né? A Jussara, a Carol, a Tâmara também. E a gente olhando, gostando ali, o Senhor. Aí, quando chegou no 800, eu falei, eu vou ter que falar pra médica, porque já são 5 dias tomando esse remédio. São remédios muito fortes, muito, muito caro. Eu tenho que contar pra ela. Quando eu contei pra ela, Carla, por que você fez isso, cara? Carla, você pode estar com uma gravidez ectópica, uma gravidez nas trompas. Pode acontecer na FIV. Essa medicação é muito forte. Carla, vamos fazer assim. Amanhã, no primeiro dia, no primeiro horário, faz o exame e me traz aqui. Aí eu fiz o exame e não peguei o resultado dele. Quando ela me falou isso, eu tive uma crise de ansiedade, de medo, que eu sangrei. Elber estava indo pro hospital. Não tava indo Para trabalhar. Tava esperando o Eu mandei ônibus. mensagem pra ele, falei, onde você tá? Volta pra casa agora que eu tô sangrando. Fui correndo pra casa. Ele foi correndo pra casa, me leva pro hospital. Fui pro hospital, cheguei no hospital, o médico fez o toque, falou que o polo do útero estava fechado, mas como eu já tinha contado pra ele que era no processo de fertilização, na emergência, e me encaminhou pra fazer uma ultrassom super sensível, que é uma ultrassom que detecta o embrião muito pequenininho, vem no estágio iniciante, pra ter certeza, né? Elber mandou mensagem pelo meu celular pra ela. Ela falou que estava em São Paulo, sabendo o tratamento lá, mas que ela retornava para Santos hoje mesmo, que queria me ver. E aí ela comentou com os médicos na hora, um grupo de médicos também lá, e o que tinha acontecido comigo, que eu continuei tomando a medicação sem contar para ela. E aí os médicos falaram pra ela dar notícia, né, dessa paciente e tal, né, que eles gostam, né, eles têm grupo de WhatsApp e tal. Ela falou, tá bom. Aí eu fiz a ultrassom, quando apareceu lá na ultrassom, o médico da ultrassom, ele disse assim, olha, eu vejo um saco gestacional aqui, no teu útero. Glória a Deus. E ele tá implantado no útero. Ele tá fixado na parede do útero. Mas o embrião, pelas contas de quando você colocou, já era para ser um embrião grande, lindo. Mas não tô vendo. Ele, peraí, eu vou trocar de máquina. Aí chamou as meninas lá, trouxeram uma outra máquina, ele montou lá os cabos, colocou a segunda tela. Eu vou colocar nesse daqui, que esse aqui é ultra sensível, pá. Aí ele falou assim, olha, eu tô vendo... As lágrimas só escorriam, ó. Eu tô vendo a vindícula bitelínica. E o embrião é um grão de arroz. Essa gestação foi muito tardia, a implantação. Não bate com a data que você colocou. Com a data desse embrião, não bate as contas. Mas tá aqui. O colo do útero tá um pouquinho deslocado. Tem que fazer um repouso. Mas tá aqui. Chorava eu e... viu a glória de Deus no filho. Aí eu tirei uma foto, né, pedi, ele falou, não, fica à vontade. Eu tirei uma foto e mandei pra médica. E ela tava com os médicos. Aí ela visualizou, mas não falou nada. Aí depois de horas, assim, a gente já tinha ido embora pra casa, como o médico orientou, ficar quietinha, ela ficou na cama, deitada, e depois de horas ela mandou assim... Trabalho. Não, eu fui pra casa, né? Aí fiquei naquela de tal, aí ela pegou e falou assim, eu quero ver ela. Aí eu falei, agora não dá. O médico não, ela levantaram. Falou, agora não dá. Aí ela falou assim, então, isso foi na sexta-feira. Aí ela falou assim, então segunda-feira eu quero ver. Aí eu falei, olha, doutora, só quando eu chegar do trabalho. Aí ela falou, eu fico aqui até a hora que precisar.
Foi 7 horas da noite. Isso aí, a gente foi pra lá, já era 7 horas da E noite. aí ela chegou, ela nem sabia como falar com a gente. Ela tava em choque. Ela tava com medo do que ela fosse ver na ultrassom dentro do consultório dela, que ela foi na ultrassom. E ela tava sem entender o porquê que eu fiz isso, escondi dela, sendo que ela é uma médica muito humana. Mas sabe quando você não quer se confrontar com as pessoas que não praticam o mesmo ato de fé que o teu? A fé dela tava mínima. Se é que tava na existência ali. Não tinha, porque ela já tinha me dado o negativo. Ali ela já tinha ido mais pro lado da ciência do que da fé. Isso mesmo, né? Que não é errado, ela é uma médica. Sim. Né? Já pensou se ela aplicar isso com todos, tipo, quantas decepções ela vai ter? Ela tem que ser neutra nessa situação, né? Porém, o crente tem a fé, muitas das vezes, o tamanho do grão de mostarda, né? É. E aí ela pegou, me deu um abraço assim e falou... E a gente sempre sentava antes pra bater um papo. Ela falou, Carlos, já vai lá no banheiro, se troca e deita na maca. Ela tava bem assim, sabe? Quando eu saí do banheiro, isso pra deitar na maca, tava o Elber olhando pra porta e ela olhando pra porta, esperando eu sair. E um silêncio naquela sala. E aí deitei. E aí ela colocou e ela viu o saco gestacional. E aí ela viu o embrião. Só que ela não ouviu os batimentos, tá, gente? Como o médico lá do hospital também não ouviu, porque disse que já era pra ter. Já era pra ser um embrião de 1 mês e alguma coisinha. E era um embrião de 5, 6 dias. Então olha o atraso que teve. Muito. E aí ela falou, Carla, tem que ter o batimento cardíaco. E ela ficava, eu não tô conseguindo ouvir o batimento cardíaco. E ela um grande silêncio. E aí, daqui a pouco, ele faz... Na tela dela só se ouve assim, tum, e desliga. Aí ela olhou pra mim, tava deitada, ela falou, você ouviu? Aí eu falei, ouvi. Ela falou, continuou tentando, uns 20 minutos tentando. Aí o coração de novo, tum, e parou. E aí ela começou a chorar. E ela chorava, e ela é branquinha, ruiva, maquiagem, ela até conta isso na página dela. Escorria, e ela fica vermelha, porque é muito branquinha, eu disparo. E aí ela falou, vocês estão ouvindo? Ela ficava assim, ela estava tão em choque, que ela ficava assim, vocês estão ouvindo? Vocês estão conseguindo ouvir? Sim, doutora, a gente está ouvindo. Sim. Aí o Elber pegou a câmera, começou a filmar. Aí até que aí começou. Aí tum, daí foi embora. Aí não Aí parou o mais. Elber falou assim, eu só vi na literatura, o coração começou a bater agora, Naquele momento, naquele momento. é justamente duas crianças que vieram para confundir a medicina, E ela confundir a pegou ciência. ela falava assim, eu só vi isso na literatura, eu tô vendo isso agora. Já era pra ter batido, né, o coração, já era pra ter, né, o coração ali do embrião, mas foi naquele exato momento. Foi. Foi muito lindo. Ela contou logo que a gente saiu dali, ela contou na página dela do Instagram, e ela falou que precisava se ajoelhar diante de mim e do Elber, porque na hora que o Elber falou para ela que tinha saco gestacional e um embrião, que ele estava no hospital, ela falou com os médicos ali, amigos dela de trabalho, da mesma área que ela, e eles disseram assim que se realmente houvesse um embrião com vida, batimento, e colocado realmente no útero e não nas trompas, que ela tinha que se ajoelhar. E que eles têm um acordo, uma promessa entre eles de cobrir, né? Mesmo que eles não estão juntos, não estão ali orando. E aí eu falei, não, doutora, pelo amor de Deus. Eu falei, não, toda a honra, toda a glória é somente para Deus. Aleluia. Né? E aí o Elber lembrou até da passagem. Aí ela se ajoelhou. Ela se ajoelhou. A gente aproveitou o momento para orar. E aí eu falei pra ela, bom, doutora, a minha Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Você já tá de joelho. Aleluia. E aí a gestação dela transcorreu normal. Sim. Mas a Melinda veio de 36 semanas de vida. Nasceu prematura. Até porque ela foi tardia na implantação no útero, mas nasceu
Antes. né? Teve o... Ela nasceu com muita saúde, É. linda, saudável. E a gente, né, lembrava, até estouramos bem o horário, vamos dizer, mas é algo assim que realmente o que Deus prometeu em 2011, né, ele cumpriu, né? Vieram 2 crianças para surpreender a medicina e surpreendeu. Aleluia. Nenhum deles consegue explicar, as contas não bate, o exame com o que foi feito, com tudo, nada bate, né? E fica, né? A gente passou por esse processo difícil, doloroso, não é fácil, né? É algo assim que machuca, é algo que confronta, Enfim. é algo que faz a gente ter que ter fé. Mas é realmente, viva a fé, né? Como o título do podcast. Só consegue passar se realmente viver a fé. Não, a gente vê diversos casais que já tentaram, gastaram rios de dinheiro, e aí foi quando a gente entendeu a questão fé e ciência. A ciência só existe porque Deus a criou, e a vida e a morte está na mão dele. Então, tem a classificação, tem isso, tem aquilo, tem tudo, mas o sopro da vida está com Deus. Aleluia. Então, assim, não, o homem pode até tentar fazer o seu melhor, mas ele chega numa linha onde Deus fala, não, daqui para cá é só comigo, né? Então a gente aprendeu isso e hoje a gente está aí, né, para contar esse testemunho e para ajudar, né, pessoas que estão nesse mesmo processo. Aleluia. Imagino, com certeza o testemunho de vocês foi edificante para a igreja e vai ser edificante para a gente aqui também, porque o Viva a Fé vai para o mundo. Não fica restrito somente ao Guarujá, ao litoral, ele vai para o mundo e fica na internet, então as pessoas podem assistir depois também. Carla, eu queria agradecer a tua presença aqui. Elber também queria agradecer. Nós Só que peço desculpa porque a gente estourou um pouquinho o tempo aí, mas foi necessário, porque o depoimento de vocês é lindíssimo. O testemunho de vocês é lindíssimo, na verdade. E queria agradecer de coração. Nós Tá? que agradecemos. E a gente está encerrando, esse é o último programa do ano, inclusive, né? Já desejei boas festas para vocês, acompanhados das 2 crianças, para a família toda, tá bom? Deixar só uns minutinhos para vocês darem as considerações finais e a gente encerra. Eu quero agradecer por esse momento, né, de comunhão aqui, de compartilhar a nossa vivência com Deus e a nossa caminhada, né? A nossa caminhada também com família, e agradeço mesmo de coração. E é isso. Eu até falei pro irmão que a gente, né, geralmente demora aí 50 minutos, 1 hora realmente, mas como a gente contou, né, com os detalhes, que é o que realmente as pessoas, né, acabam tentando entender tudo isso, né, e como que é, né, mas a gente tá aí, né, aberto para quem precisar, né, tem nosso WhatsApp, rede social, né, e tal, e precisar, estiver passando por esse problema, né, estamos aí para ser uma bênção, né, oração, orientação, né, do que aconteceu com a gente, onde encontramos, né, as coisas. E muito obrigado, irmão, por esse canal, né, e esse projeto que hoje a internet ela tá cheio de coisa que não presta, mas também tá cheio de coisa que tem valor, e isso é a palavra, né? A transmissão da palavra de Deus, a vida com Deus, isso é de extremo valor, né? Aleluia. Então, Queria agradecer vocês novamente, tá? Vou deixar as portas abertas se vocês quiserem retornar algum outro dia aqui, tá bom? Ok. E a gente termina mais um Viva a Fé, o último de 2025. Tenha fé em Deus, continue, porque nós servimos um Deus vivo. Viva a fé e deixe que a fé viva dentro de você, pois como dizem as Sagradas Escrituras, o justo viverá pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus.
Até 2026. Tchau, tchau.